Olá, sejam todos muito bem-vindos às Escrituras de Café, graça e a paz. A paz de Cristo, eu sou Darlan e é uma alegria ter você aqui conosco. Hoje vamos falar sobre eleição incondicional. Mas antes de começarmos, queremos te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Então, pegue sua Bíblia, sirva-se com um café e vamos juntos explorar as riquezas da Palavra de Deus. Eu quero trazer o livro de Mateus, capítulo 22, entre 37 e 39. Assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Que a gente possa sempre amar a Deus e buscar amá-lo de todo o nosso ser. Que assim quando buscamos amar a Deus acima de tudo, a gente sempre consegue ao máximo se assemelhar a Cristo. E mais ainda no segundo mandamento citado por Jesus, quando a gente ama ao nosso próximo como a nós mesmos. Você imagina, será que você ama o seu vizinho como você ama você? Será que você ama seu marido, sua esposa como a você? E será que você encontra alguém na rua e ama ele como a você mesmo? Então eu deixo assim as indagações para vocês e peço que vocês reflitam sobre isso. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai cumprir seus mandamentos. Se você ama seu próximo como a você mesmo, você está fazendo o que Jesus pediu. Se você não faz isso, eu peço que você busque e tente melhorar. E assim a gente consegue ser o sal da terra, buscando amar nosso próximo como a nós mesmos. Bom, por que alguns homens creem em Jesus e outros não? É tão somente porque alguns decidiram escolher crer e outros, por sua livre e espontânea vontade, não crer? Se isso é certo, se a vontade humana tem esse fator final na decisão para crer ou não, para ser salvo ou não, então a doutrina da predestinação e eleição são palavras que têm que ser riscadas, apagadas em nossas Bíblias, são erros, ou devemos fingir que elas não existem, como muitos fazem? Segundo John Stott, teólogo morto em 2011, a doutrina da eleição é fruto da revelação divina, não uma especulação humana, não foi uma coisa inventada nem por Calvino, nem por Agostinho. É, acima de tudo, uma doutrina bíblica e nenhum cristão bíblico pode ignorá-la. Isso é interessante. Eu trouxe um número que diz o seguinte: 60% das igrejas evangélicas no Brasil ela é composta por pensamento teológico pentecostal e não pentecostal. Então, com isso, boa parte dos membros dessas igrejas, os nossos irmãos em Cristo, eles acreditam que há uma condição humana para a sua salvação. Então, eles acreditam que a salvação ela é condicional. O que é que eu quero dizer com isso? Boa parte dos membros das igrejas evangélicas brasileiras acreditam que eles aceitaram Jesus, que eles escolheram Deus, que foi ele ir na frente do culto e dizer eu aceito Jesus naquele momento, que fez com que eles fossem salvos. Vou trazer aqui alguns textos, versículos da Bíblia, para mostrar que a Bíblia nos ensina algo diferente. Que não é sobre a minha condição, não é sobre a minha ação que vai fazer com que eu seja salvo. E sim a escolha divina, o poder de Deus, a soberana graça, que faz com que nós hoje estejamos aqui falando sobre Deus, que a gente vá para os nossos cultos aos domingos, que a gente vá para as orações, que a gente busque ler a Bíblia. No livro de João, no capítulo 1, nos versos 12 e 13, diz o seguinte: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a vontade de Deus é quem nos elege salvos em Cristo. Ele quem determina quais são os componentes da Igreja de Cristo, né? Cada membro, cada ser, isso eu falo Igreja de Cristo, não a Igreja brasileira, mas sim a Igreja de Cristo mesmo, todos aqueles que serão salvos nos últimos dias. Nosso intuito não é falar que os irmãos da Igreja X ou isso não serão salvos. Pelo contrário, nem dizer que os irmãos da minha igreja vão ser salvos.
Isso é uma coisa que a gente não consegue definir e dizer que existe uma lista que eu consigo saber que eu vou ser salvo ou não vou ser salvo. Não, isso é uma decisão unicamente divina. Deus, com sua infinita e soberana graça, é quem define quem Ele quer, como Ele bem quer, como a gente trouxe aqui nesses versículos. Gostaria de ressaltar mais uma vez o verso 13 de João 1, diz o seguinte: essa vontade não nasceu da carne, nem da vontade do homem, mas sim conforme a vontade de Deus. E como a gente tratou no nosso primeiro vídeo, a soberania de Deus foi um dos pontos aí que a gente trouxe, que a gente ressaltou, foi a onipresença. Deus, ele não tem dias, ele é soberano, ele não faz relação do tempo. Hoje, para ele é hoje, daqui a 10 anos é hoje, 100 anos atrás é hoje. Então, essa onipresença faz com que ele não tenha contagem de dias. Em relação a isso, em relação a toda a história do mundo, ela está escrita por esse ser soberano, conforme a sua vontade. Efésios 2:10 ressalta que o seguinte: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Assim também aquele a quem ele escolheu por sua infinita graça, amor, como diz Paulo também em 2 Tessalonicenses, verso 2 e 13, ele fala que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Eu quero trazer um trecho do livro de Doutrinas da Graça de Paulo Anglada, onde ele fala o seguinte: a soberania de Deus não se manifesta apenas na eleição para a salvação. Há outras eleições ou escolhas divinas mencionadas nas Escrituras. Além da eleição individual de seres humanos, pecadores para a salvação, Deus escolhe pessoas para serviços ou ofícios, escolhe nações para ser alvo especial da sua graça, e escolhe ainda antes para que permaneçam no estado original da santidade em que foram criados. Todas essas eleições são escolhas soberanas de Deus, fundamentadas não em qualquer virtude dos objetos desses favores, mas no amor, na graça e na misericórdia do Senhor. A gente vê a Bíblia retratando isso, Deus escolhendo Abraão, escolhendo o povo de Israel, Deus lá após a saída do povo de Israel do Egito, depois da sua libertação daquele cativeiro, Deus escolhe várias pessoas para terem um dom da fundação do seu tabernáculo, da roupa ali dos sacerdotes. Então todos esses foram eleitos conforme a vontade divina, que é o que o Paulo Anglado aqui cita. Então, um contraponto ou uma objeção bastante levantada sobre a doutrina da eleição, da predestinação, é a questão da presciência, né? Levando em conta mais o que está escrito em 1 Pedro 1:2, que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Então, com base em que Deus fez a escolha para alguns, né, que entendem dessa forma, Deus prevê, Deus teve a presciência de que essas pessoas obedeceriam, teriam a fé. Mas não é o que o texto diz. Aqui fala que a obediência não é a causa, mas sim o resultado, é a consequência. Deus elege depois da ação, santificação e regeneração ali através do Espírito, é que as pessoas obedeceriam, né? Temeriam a Deus, buscariam a Ele. Então ele conheceu de antemão não só as suas ações, mas as próprias pessoas, né? Conforme Salmo 139 é dito, né, que todos os nossos dias estão registrados no livro dele. Então ele não escolhe porque vai ver algo de bom, algo de ruim. Não, o amor a Deus, a fé a Deus, todas essas boas dádivas, todos esses dons são concedidos por Ele, por sua graça. Até conforme foi dito em Atos 13, né, são concedidos esses dons para aqueles que foram ordenados para a vida eterna. Então a Bíblia é totalmente oposta à ideia de que Deus não sabe o que o homem vai decidir, né, que o homem pode pegar Deus de surpresa. Então ela não fala só em conselhos, desígnios, a sua soberana vontade, né? Fala de forma concreta que ele também age no coração do homem, conforme aconteceu com o faraó no Egito ali, né, que foi endurecido o seu coração em diversas passagens. Em Ezequiel também é mencionado que o Senhor vai tirar um coração de pedra do homem ali e colocar um coração de carne. Em Lamentações 3:37 é dito
quem é aquele que diz que assim acontece quando o Senhor assim não determine, não decrete? Em Daniel 4:35 é falado: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então Deus é Rei Supremo, é soberano sobre tudo, né? E não admite exceções nem restrições de nenhuma espécie. Então ele é soberano sobre todo o universo. E por que não do coração de qualquer humano? Então Deus formou, escolheu o povo para si, conforme o irmão falou, e o povo israelitas, não por mérito, não por virtudes daquele povo, mas por sua infinita graça, seu amor. No Salmo 65:4 fala: bem-aventurados aqueles a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Texto de Efésios 1:4 ao 11 é dito sobre a predestinação para a adoção de filhos, predestinação para ser de Cristo, copiar, refletir, né, as atitudes de Cristo. Em Romanos do 28 ao 30, também falado sobre aquela sequência, né? Primeiro predestinados, depois chamados e justificados e, por fim, glorificados. É interessante, às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo: ah, mas eu tenho um livre-arbítrio. A gente já vê citações em filmes e séries também, que nós temos livre-arbítrio, então podemos fazer o que queremos. Só que às vezes a gente acaba deixando passar a tradução literal do contexto daquela frase, daquelas palavras. Livre-arbítrio é algo relacionado ao poder espiritual, à salvação, às coisas divinas. Então a gente não pode dizer, como aprendemos aqui, trazendo para o nosso contexto, os vídeos anteriores, sobre soberania, sobre a depravação humana, a gente não consegue dizer que o homem ele tem livre-arbítrio. Por quê? Porque em nenhum momento ele consegue escolher sobre todas as coisas. O livre-arbítrio ele ressalta isso, que a gente consegue fazer escolha sobre todas as coisas. No momento que você entende, você não consegue escolher entre Deus e o pecado, porque você é pecador de nascença, como é ressaltado na depravação do homem, que você já nasce em pecado, você é inclinado ao pecado, logo o seu livre-arbítrio ele cai por terra. Só que a gente não pode confundir esse livre-arbítrio com uma livre-agência, que é o que a gente pode considerar como livre-agência. A livre-agência são escolhas diárias, escolhas do nosso cotidiano, a roupa que eu vou vestir, você assistir esse vídeo, a série que você vai ver, se você vai para a praia no final de semana, isso é uma escolha sua. Não precisa da intervenção divina para que você tome uma decisão como essa. Então, no momento que você toma decisões cotidianas, entenda isso como uma sua livre-agência, não como um livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ele te dá liberdade para tudo. E o único homem que teve livre-arbítrio, um ser humano que teve livre-arbítrio, foi Adão e Eva. E ambos escolheram se inclinar ao pecado, mesmo sendo seres puros, como a gente trouxe isso na depravação total, no nosso vídeo anterior, a essa série das doutrinas. Então é interessante fazer essa observação sobre a diferença do livre-arbítrio em sua totalidade e nas escolhas, né, que é a nossa livre-agência. Mais uma vez, tratando sobre a salvação, é impossível para o homem ter livre-arbítrio, porque, como diz lá nos versos 13, no verso 13 de João, capítulo 1, que foi citado, ela não vem da vontade do homem, ela não vem da vontade do seu coração, ela vem sim da vontade de Deus. No livro de João, ele deixa bem clara essa eleição, no capítulo 15 e 16, é o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vós e dei frutos. No 13 e 18, fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem eu escolhi, né? Então, assim, Deus ele abre os nossos corações, como eu mencionei, para que você sinta aquela vontade de ir na frente da sua igreja e dizer assim: eu aceito Jesus nesse momento, para que você sinta a vontade de ler a Bíblia, para que você sinta a vontade de buscar o Senhor, de congregar. Tudo isso parte de Deus. Lídia, em Atos, é um exemplo disso. É retratado da seguinte maneira, no capítulo 16, do verso 14. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Também em Atos, a gente consegue ver que após a pregação de Paulo, existe a conversão dos gentios, ali no capítulo 13, no verso 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a salvação, ou para a vida eterna. Então, sim, eles foram destinados, porque Deus, mais uma vez, abriu o entendimento daqueles que, naquele momento, eram gentios. Então, nesse caso,
quando a gente retrata sobre a eleição, sobre a depravação do homem, que é impossível de escolher a Deus e que é Deus quem escolhe aqueles a quem ele quer salvar, existe um questionamento que é feito para as pessoas que discordam disso, que é mais ou menos o seguinte, a pergunta. Então, nesse caso, eu sou eleito, eu posso pecar à vontade, porque eu sou eleito, e eu digo que é um ledo engano. Se você fez essa indagação um pouco antes, eu quero ressaltar para você. Não se engane, não pense assim. Porque nesse momento você está deixando se apresentar o seu verdadeiro ser, ressaltar o seu pecado, mostrando a sua rebeldia, a sua falta de submissão a Deus. Quando somos salvos, quando somos eleitos em Cristo, as obras, elas são algo que vem espontâneo. Então, eu sou salvo, eu vou praticar boas obras, eu vou amar meu próximo, eu vou amar a Deus, eu vou para a igreja. Então, eu vou testificar que eu sou um servo de Cristo, porque automaticamente, onde eu sou eleito, eu passo a praticar essas boas obras. Isso é algo natural, mas não é uma condição. A condição não vem de eu ser bom para me ser salvo. Exemplo disso a gente tem pessoas que não são cristãs que são boas pessoas, reconhecidas mundialmente. Depois de um escândalo recente, mas até um tempo desse, Gandhi, né, que é hindu, ele não acreditava, ele não acredita em Deus, ele não acredita em Cristo, mas ele era reconhecido mundialmente como uma ótima pessoa, uma pessoa boa, pessoa que ajudava as pessoas pelo tamanho de seu amor. Então, uma pessoa como essa, ela é reconhecida, ela tem boas obras, mas ela não é salva, porque ela não tem fé em Cristo, ela não tem fé na salvação, ela não tem a fé no nosso Deus. E Deus desperta isso em todo o seu eleito. Ele desperta aquela fé, desperta aquela vontade para as boas obras, desperta aquela vontade de congregar, desperta aquele amor para o seu próximo, para os seus irmãos, tudo aquilo que ele descreve em sua palavra. Quero trazer uma frase de Spurgeon, que ela diz o seguinte: há algum de vocês aqui que deseja ser santo, que deseja abandonar o pecado e andar em santidade? Pois muito bem, nesse caso Deus escolheu a esse alguém. Mas eis que outra pessoa talvez replique: não, eu não quero ser santo. E eu nem quero desistir das minhas paixões e dos meus vícios. Neste último caso, retruco. Por que então você fica se queixando do fato de que Deus não escolheu? Então, se você é um eleito em Cristo, se você congrega, se você o ama, se você está com Deus, se você pensa em Deus diariamente, ama seu próximo, testifica essas palavras, é revestido da armadura de Cristo. Então, tudo isso faz com que você se sinta assim um eleito, sinta-se um salvo e busque a Deus sempre isso, porque Deus abriu seu coração para isso. Então, assim, sinta-se, podemos dizer, sortudo, porque você foi um eleito dentre muitos para a salvação, para compactuar, compartilhar com outras pessoas desse amor, dessa graça divina. Bom, pegando o gancho que o irmão falou, né? Uma outra objeção que é feita contra a doutrina da predestinação é que ela conclama a comodismo, né, a inércia, e é contrária à evangelização. De nenhuma forma. Ela não exclui a responsabilidade humana. Na verdade, ela inclui. Porque ela impulsiona aqueles que ouvem a proclamação do Evangelho, a mensagem da graça, a serem obrigados moralmente a atender aqueles chamados ou negarem aquilo por conta não do que Deus tinha condenado elas já eleitos para a condenação à perdição, mas por conta do pecado que já havia nelas. Então, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a mensagem, né, ela deixa de ser o perdido. Se aquela palavra que a gente falou, nosso papel é levar aos seus ouvidos e fica por conta do Espírito levar ao coração. Então, se aquela palavra chegou ao seu coração, isso é por conta que ela era um eleito. Então, a gente tem esse dever de levar, porque também a gente era perdido. A gente estava no mundo e ouviu a mensagem, ouviu o chamado, Deus nos resgatou. Então, a gente tem que falar sobre que o reino está próximo, sobre arrependimento, sobre méritos, ações não salvam, e também que em relação a até o maior dos pecadores, para ele há esperança. Outra objeção que muitos podem levantar também sobre essa doutrina é que Deus pode parecer injusto, né? Ele salva alguns, condena outros,
mas isso é uma visão muito míope do que é a eleição, do que é a redenção. Então, a salvação não é uma recompensa, você ganha, não é um prêmio dado por ser um bom garoto. É dom imerecido de Deus. Então, ele tem a prerrogativa de dar ele é o oleiro e somos o barro. Então, ele pode tratar, ele pode dar o que quiser, salvação, pode dar perdição. Então, uma coisa é certa, ele não está em débito com ninguém. Ele poderia muito bem mandar todos para o inferno e ainda assim continuar sendo justo, porque também é o que merecemos. Então, a questão da salvação, da eleição, não é uma questão de justiça, mas sim de graça. E o princípio básico, como foi dito aqui, que está conectado com todas as doutrinas e com tudo, é a soberania de Deus. Então, Deus determina o curso da natureza, e dirige o rumo da história nos mínimos detalhes, conforme o seu bem e prazer. Então, assim, seus decretos são imutáveis, tudo que ele determina acontece, né, de forma realmente como ele escreveu. Não é porque ele escreveu com linhas tortas ali, mas ele escreve perfeitamente e sua vontade é boa, perfeita e agradável. Quem questiona, Deus não pode converter um pecador quando ele quiser, isso é muito... Então, quem questiona essa doutrina e afirma, Deus não tem esse poder de mexer assim na minha vontade, é meio que limitar a Deus, certo? Todo-Poderoso governa sobre céus e terra, não poder mudar o caráter de uma criatura, regenerar seu coração. É só a gente trazer à tona o exemplo de Paulo ali, o perseguidor ferrenho dos cristãos. Então, o Senhor não pediu permissão ali, pediu por gentileza, quer ouvir uma palavra? Saulo. Não, ele foi e agiu, e sua graça irresistível, sua eleição condicional, que já tinha determinado que ele seria um servo de Deus, apesar de tudo. Então, nós, apesar de tudo, também fomos resgatados, fomos transformados e regenerados, conforme o Espírito Santo. Então, a graça de Deus é inteiramente gratuita. E a escolha de Deus não está condicionada a forma nenhuma, coisa nenhuma. Tanto o mérito quanto a glória, tudo é para Ele, tudo é dele. Então, Ele concede a fé e o arrependimento a quem assim Ele quer. Cada indivíduo que foi selecionado, que foi eleito, que tem o nome escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, é salvo e é um filho dele, porque foi predestinado para isso, segundo o mérito dele, não nosso. Então, tudo resulta, tudo redunda para a glória dele. Levando em consideração o que o Darlan disse, falando lá, ele faz uma observação no livro Doutrinas da Graça, ele diz o seguinte: Deus é livre e soberano para fazer todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele tem misericórdia de quem lhe apraz ter misericórdia e se compadece de quem lhe apraz ter compaixão. Ele não elege condicionalmente, e sim incondicionalmente, segundo o beneplácito de sua vontade. O que é interessante a gente entender é que Deus ele não escolhe entre justos. Ele não faz essa divisão entre justos, entre pessoas boas, entre pessoas que não pecam. Deus ele faz essa escolha, ele faz essa divisão entre pessoas da mesma situação, entre ímpios, entre pecadores, entre pessoas que automaticamente estão destinadas para o inferno. No momento que você nasce, você já está destinado para o inferno. Como Davi fala em Salmos, né, desde o ventre da minha mãe, o Senhor me conhece, em pecado. Então, todos somos destinados ao inferno. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, com sua graça, Ele acaba nos abraçando e nos abençoando aí com esse imenso amor e libertando alguns dessa ira. Então, assim, em nenhum momento você pode discordar. Que existe aquela... no momento que eu discordo, eu estou invalidando. Ah, mas a pessoa pode trazer, Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito. Mas ele faz uma ressalva: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Como a gente já trouxe aqui, aquele que vai crer é aquele a quem Deus abre o coração. A gente conhece várias pessoas aí que não acreditam em Deus, ou que acreditam, mas também não está nem aí, não faz nada para ser uma boa pessoa, para servir a Deus, para buscar entender sua palavra. Só diz: eu acredito que Deus existe. Acreditar, muita gente acredita, até que já está condenado segundo a Bíblia. Satanás, ele acredita em Deus. Deus é Pai, é Criador, ele esteve com o Pai. Mesmo assim, ele não fez questão de servi-lo da forma correta. Toda e qualquer criatura ela foi criada para servir e glorificar o seu Senhor. Então,
todos nós seres humanos merecemos esse fim, merecemos esse cálice de ira. Mas Deus, por seu amor, por sua infinita misericórdia, Ele acaba nos abençoando alguns, conforme a sua soberana vontade, escolhendo para que não passe por esse cálice, mas sim tenha uma vida eterna no seu amor. Mesmo assim, diante de tudo que a gente falou, você, eu não acredito no que vocês estão dizendo, se volte à Bíblia, trouxemos vários textos aqui, você pode ler, buscar contexto dessas referências bíblicas, e a gente tem capítulos inteiros falando disso. Eu gostaria de sugerir aqui Romanos 9. Lá em Romanos 9, Paulo elucida muito bem a questão da eleição, sobre a questão de escolher um e outro não. Darlan citou aqui, exemplo, Deus escolheu Jacó e aborreceu Isaú. Pode o barro questionar ao oleiro sobre por que me fizeste assim? Então, assim, no livro de Romanos 9 vai ter ressaltando todos esses pontos que a gente citou, sobre a questão da eleição, sobre a vontade de Deus, sobre a escolha, sobre se a gente pode questioná-lo a respeito dessa escolha de quem ele escolhe salvar. Então, assim, eu sugiro realmente que você faça uma leitura, que você busque se aprofundar um pouco e fique à vontade para discordar, traga aqui referências da sua discordância, para que a gente aprenda um pouco mais com você, para que a gente busque um pouco mais fazer com que você entenda melhor o que a gente está tentando trazer semanalmente aqui. Bom, segundo Agostinho, a graça redentora, a graça salvadora, ela não procura homens fiéis, ela produz esses homens fiéis. Então é isso que a gente tentou passar, explanar aqui sobre o que é a eleição incondicional, né? Que o homem não tem mérito, o homem não tem poder de decisão, justamente por conta da soberania de Deus, que é uma tecla que a gente vai bater bastantes vezes. E a gente já quer se despedindo, deixar para o próximo episódio. Conforme ele falou, no Claudani, sobre a dica de livro também, quero deixar um livro e um documentário, um livro chamado Os Atributos de Deus, do Arthur Pink, que para entender um pouco sobre soberania, presciência, os atributos que ele comunica ou que também não comunica, e um documentário que eu achei bastante interessante, que se chama O Poder de Deus, tá? No canal no YouTube, O Poder de Deus Documentários, que trata sobre Deus agindo, elegendo pessoas até que não sabiam ler a Bíblia, e a sua soberana mão, sua providência, a sua eleição, a expiação de Cristo, a gente vê um pouco ali na vida de pessoas simples. Então, a gente está aqui para ajudar, para fortalecer vocês, a gente vai crescendo, vai aprimorando tudo. Com a graça de Deus, próxima semana a gente está aqui para dar continuidade às doutrinas da graça. Então, que a paz de Cristo esteja com vocês.